Paz do Senhor, seja bem-vindo ao meu canal. Nós estamos fazendo uma reflexão em Lucas capítulo 15. Este é o terceiro vídeo a respeito dessa reflexão, mas desde já eu quero te convidar para se inscrever neste canal, para curtir esse vídeo e para acompanhar as nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube também. Nos últimos dois vídeos, nós falamos a respeito da parábola da ovelha perdida e na parábola da dracma perdida. Nesse vídeo, nós falaremos a respeito da parábola do filho pródigo. E nós concluiremos essas três parábolas de Lucas 15. O primeiro ponto é mostrar que nós já entendemos qual é o destinatário dessas parábolas, que são os escribas e os fariseus, que começaram a murmurar por conta da forma como que Jesus ele estava recebendo os pecadores e comendo com eles. É interessante notar que essa última parábola ela fala a respeito de um pai que tinha dois filhos. E se nós viermos do final para o começo, nós podemos entender que estes dois filhos eles representam o filho mais velho, aqueles que conhecem a lei, aqueles que são os fariseus, aqueles que são os escribas. E o filho mais novo é aquele que no meio do caminho se perdeu, aquele que se afastou do caminho da casa do pai. Então, nós já temos aqui quem representa os filhos nesta parábola. E a parábola ela começa da seguinte forma: ela fala que o filho mais novo, ele pede a sua parte dos bens. Aquele filho mais novo, ele não deveria fazer isso. Primeiro, porque o pai não morreu. Então não tem como pedir uma herança para um pai que está vivo. E segundo, que ele não era o primogênito. Porque a história e a tradição judaica nos mostra que quem deveria fazer o primeiro pedido não era o filho mais novo, e sim o filho mais velho. Mas aqui neste texto nós vemos que o filho mais novo, ele passa na frente do filho mais velho e ele pede para o seu pai: Pai, me dá minha parte dos bens. O versículo seguinte fala: passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Então percebam que depois do versículo 12, ao ponto que ele fala assim: Pai, para mim o senhor morreu. Eu quero a minha parte dos bens, eu quero a minha herança. Ah, mas eu estou vivo ainda, não importa, eu quero a minha herança. Ele continuou na casa do pai, fingindo como que se o pai não existisse, como se o pai já estivesse morto. Ele estava insensível na casa do pai, mas ele fingia que o pai não existia. E passando não muitos dias, então ele ficou alguns dias lá, ele parte para longe. Para ele, o pai dele já morreu e agora ele parte para uma terra longínqua. E o texto fala que ele gastou todas as suas posses vivendo dissolutamente, vivendo ao seu bel prazer, fazendo as coisas que agradavam a sua carne, as coisas que eram agradáveis aos seus olhos. E ali, toda aquela riqueza, todos aqueles bens, eles são perdidos. E o texto fala que depois que os bens se perderam, depois que aquela fortuna se dissipa, vem uma grande fome, uma grande crise sobre aquela nação, sobre aquele país. E ele começa a passar necessidade. Percebam que ele gastou dinheiro com prostitutas, ele gastou dinheiro com meretrizes, ele gastou dinheiro com festas, ele gastou dinheiro com supostos amigos, e todo esse dinheiro acabou se perdendo, acabou sendo jogado fora. E ele começou a passar necessidade. Nós já aprendemos aqui mais uma lição, que no momento da bonança, aonde nós temos bens, aonde nós temos dinheiro, muitos amigos aparecem. Mas a partir do momento que o dinheiro acaba, os amigos eles começam a se afastar, os amigos eles começam a sair do meio, eles começam a se ausentar. Ao ponto que ele não tinha mais a quem recorrer.
Quem sabe até aqueles amigos que estavam com ele gastando esse dinheiro foram os amigos que fizeram a cabeça dele para pedir a fortuna com o pai dele. E aquele jovem, então, ele começa a passar necessidade. E aí, ele, naquela terra, ele vai e se agrega a um morador que cuidava de porcos. Percebam que Jesus, um judeu, contando essa parábola para os escribas e fariseus, que também são judeus, eles abominam o porco. Eles não comem a carne do porco, eles não pastoreiam porcos, eles não têm porcos na sua cultura. Porque o porco é um animal imundo, segundo a cultura judaica. E Jesus, ele quer trazer um impacto nessa parábola, porque fala que aquele jovem, ele começa então a pastorear porcos. Ele começa a cuidar dos porcos, mostrando que aquele moço, ele estava tão distante da casa do pai, que ele estava fazendo aquilo que era abominável, que era cuidar de porcos. E ele estava com tanta necessidade. Percebam que ele começou a passar necessidade, e passar necessidade fez ele querer cuidar de porcos. Só que o dinheiro que ele tinha, que ele ganhava ao cuidar de porcos, ele não conseguia se manter. Ao ponto que ele continuava passando necessidade, passando fome, desejando comer as bolotas ou as alfarrobas dos porcos. Mas ninguém lhe dava nada. O texto não fala se ele comeu ou não, mas fala que ninguém dava nada para ele. E aí então ele caiu em si. E quando ele cai em si, ele lembra que na casa do pai dele, onde ele tinha abandonado, onde ele tinha deixado de lado, ele tinha abundância de pão, ele tinha um lugar para dormir, ele era tratado com dignidade. E aonde ele estava, ainda trabalhando, ele não tinha nem para se sustentar. Ele continuava passando uma fome. Ele continuava numa situação de miséria. E ele fala, olha, eu vou fazer o caminho de volta. Eu caí em mim e eu vou fazer o caminho de volta. Eu levantar-me-ei, o versículo 18 fala, eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. Percebam que o versículo 18 fala que ele pede perdão primeiro aos céus, primeiro a Deus e depois ao Pai. Porque, não sei se você se lembra, nós falamos no início que só pelo fato dele pedir a parte da herança, sendo filho caçula e com seu pai ainda vivo, mostra que para ele o pai já tinha morrido. Mostra que no coração dele o desejo era que o pai tivesse morrido. E em segundo lugar, no versículo 13, nós falamos a respeito da insensibilidade que aquele jovem tinha. Porque aquele jovem, ele pegou o dinheiro do pai, ele pegou a parte da herança e ele permaneceu alguns dias na casa do pai. E quando ele permanece na casa do pai, ele se torna insensível ao pai naquele ambiente. E agora ele pede perdão ao céu e perdão ao pai. E ele fala, agora eu vou me arrumar e vou para a casa do meu pai. E ele se levanta e vai. Só que o que me chama a atenção é que, e alguns pensadores eles falam a respeito do pai não fazer nada para ir ao encontro do filho, mas o texto ele nos mostra o contrário, porque aquele jovem ele se levanta para ir ao seu pai, e quando ele estava longe, o pai avistou e, compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. O filho expressou a vontade de voltar para a casa do pai. Só que de longe o pai percebe que o filho está chegando, e de longe o pai vai ao encontro do filho. O filho está voltando, mas o filho não chega a
passar nas portas ou nos portões da casa daquele pai. Antes mesmo dele chegar, o pai já foi ao encontro e começa a correr compadecido dele. Então percebam que o pai também estava procurando aquele filho. O pai ele não tinha ido buscar o filho naquela terra longínqua, mas o pai estava observando aquele filho, buscando, como se tivesse, imagina uma pessoa numa varanda, numa sacada, observando aquele filho, que ao momento que aquele filho faz um sinal, estou voltando, no meio do caminho o pai pega e fala assim, eu vou te encontrar. Eu vou te encontrar. É interessante que eu tive uma situação, quando eu capotei um carro, e eu liguei para meus pais. Que eu falei, olha, eu capotei o carro, tá tudo bem, eu já tô indo para casa, eu consegui sair de dentro do carro, não me feri, estou retornando para casa. E os meus pais falaram, não, a gente vai te encontrar. Eu falei, não, não precisa. Eu estava a menos de 2 quilômetros da minha casa. E os meus pais queriam me encontrar, eu estava perto, já estava no bairro de casa. Mas os meus pais queriam me encontrar. Nessa mesma condição, o filho estava voltando, já tinha mudado a sua mente, o seu coração para voltar. E o pai então vai ao encontro, o abraça, o beija e o melhor. Por que ele abraça aquele filho? Porque ele quer mostrar para ele que por mais de tudo que ele fez, ele continua ainda sendo filho. Porque a intenção daquele filho era retornar para o pai, era se prostrar como um escravo, como um servo, e falar, olha, eu estou aqui para te servir. Mas o pai fala, não, peraí, você não é um escravo, você não é um servo, você é meu filho. Você pode ter feito tudo isso, pode ter sido influenciado por coisas erradas, mas você continua sendo meu filho. Então, o ato de abraçar mostra que o pai não deixou aquele menino se prostrar. Abraçou e beijou. E o segundo ponto, quando no versículo 21, ele começa novamente a dizer, Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado seu filho. Lembra que no versículo 18 e 19, ele ensaia essa fala. Só que no versículo 21, ele só fala metade, porque o pai interrompe o restante da fala. O pai, porém, disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Então assim, o pai ele fala, olha, peraí, você não é um servo, você é filho. Nós estávamos aguardando o seu retorno. Eu fui te buscar porque eu estava aguardando o seu retorno. Então, até este momento, nós vemos a história do primeiro filho, que vira as costas para o pai, se torna insensível dentro da casa do pai, vive uma vida promíscua, perde tudo que tem. É como se estivesse jogando nesses jogos de aposta aí. Vocês sabem melhor do que eu. E começa a passar necessidade. Ao ponto de fazer aquilo que era abominável. Ao ponto de se sujar ao ponto de se sujar com aquilo que era abominável. Só que esse filho, ele cai em si. E ele fala, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Porque na casa do meu pai tem alimento quentinho. Na casa do meu pai tem abrigo, tem água. Eu não vou passar necessidade. E ele decide voltar. Quando ele volta, ele não é tratado como um escravo. Ele não é penalizado. Ele é tratado como um filho. Quando aquele filho volta, o pai, ele devolve a ele a dignidade de ser um filho. Ele dá a melhor roupa, ele dá autoridade colocando um anel, ele coloca sandálias nos pés para mostrar que aquele filho que estava sofrendo vai encontrar um abrigo na casa do pai. E ele manda matar um novilho cevado. Se nós buscarmos um pouco da história da cultura judaica, nós vemos que era comum naquela época eles reservarem um animal para uma festa especial, que muitas das vezes era o casamento de uma filha, era o casamento de um filho. Então eles reservavam aquele animal para uma ocasião
suprema, uma ocasião que aconteceria uma vez só, na vida ou na morte. E o pai então fala: matai o novilho cevado. Essa ocasião, ela merece uma festa. E assim também, eu quero aplicar essa primeira parte, assim também acontece nas nossas vidas. Quando nós nos tornamos insensíveis na casa do Pai, quando nós nos achamos autossuficientes e queremos sair da casa do Pai, quando nós vivemos uma vida dissolutamente pensando que não há o amanhã, pensando que estamos abafando, ao ponto de chegar no fundo do poço e cair em si e falar: nós precisamos voltar para a casa do Pai. E aí às vezes a gente volta com um sentimento de culpa, com um sentimento de dor, com um sentimento de não vou ser mais aceito, um sentimento que eu preciso ficar no meu cantinho, ou até melhor nem voltar, até melhor ir para outra igreja, para outro lugar. Mas o que me chama a atenção é que o pai, ao tomar ciência que aquele filho caiu em si e está voltando, de longe, ele observa aquele filho voltando e ele fala assim: aquele filho está voltando, eu preciso ir ao encontro dele. E o pai, ele não espera nem o filho chegar em casa, ele se encontra no caminho e vem abraçando aquele filho de volta para casa. E ele devolve a dignidade, ele devolve a autoridade, ele devolve o conforto de estar na casa do Pai. E ainda mais, existe uma festa para aquele que se perdeu, mas foi achado. Essa primeira parte da parábola nós vemos que Jesus está falando a respeito daquele que é o pecador, daquele que está perdido, daquele que em algum momento da sua caminhada desistiu e saiu fora. E aí agora nós vemos a segunda etapa, quando a partir do versículo 25, o filho mais velho, quando ele chega em casa, ele fala: mas peraí, o que está acontecendo? Por que está tendo essa festa? Quem que casou? Será se algum time ganhou? Será se o meu time ganhou? E ele está tendo, e ele é informado que a festa é por conta do seu irmão. E ele fica indignado. Mas espera aí, eu estou aqui todos os dias e eu não tenho festa. Eu estou aqui, nunca transgredi uma ordem tua e você nunca me deu nenhum cabrito. É como se Jesus estivesse falando para aqueles homens da lei, para aqueles fariseus e para aqueles escribas: olha, vocês estão injuriados, vocês estão inconformados porque eu estou me alimentando com os publicanos e com os pecadores. Vocês que detêm a lei, vocês que detêm o conhecimento, vocês que acessam as sinagogas, os templos, vocês estão se indignando porque eu, Jesus, estou me misturando, estou me assentando na mesa com pecadores. E aí ele mostra para aquele filho mais velho que os dois são filhos. Os dois merecem o cuidado, merecem a admiração, os dois merecem o carinho do pai. Só que o filho mais velho, ele estava dentro de casa e ele não dava valor por estar dentro de casa. Para ele era mais um dia normal. Enquanto o filho mais novo, quando retorna, ele vê tudo aquilo especial e ele começa a dar o valor de verdade. Ele reconhece que ele caiu em si, que ele estava indo por um caminho totalmente errado. Agora o filho mais velho parece que continua cego, parece que continua como se não fosse possível trazer o filho mais novo de volta. Um sentimento egoísta, um sentimento de que o pai é só para ele, um sentimento que eu não posso dividir o que eu tenho. Aquele filho, ele volta, ele não tem mais dinheiro, ele não tem mais parte na herança. Ele só tem o pai. E agora, o filho mais velho fica indignado. Mas o pai, ele fala no último versículo: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai daqueles filhos, ele tenta mostrar para aquele filho mais velho que nós precisamos nos alegrar por aquele pecador que faz o caminho de volta, faz o caminho do arrependimento e retorna para a casa do Pai.
Nós precisamos nos alegrar e os fariseus precisavam estar alegres em saber que Jesus estava pregando boas novas para pecadores e publicanos. Nós precisamos nos alegrar por saber que existem irmãos nossos que no decorrer da vida talvez tenham se afastado, mas estão retornando para a casa do Pai. Bom, este vídeo ele encerra um pouco dessa reflexão a respeito das parábolas de Lucas 15. Eu agradeço a sua companhia. Peço para que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e curta as nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube, @GCBenhur. Que Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus.